continuar então? Sim? Ora bem, parte número 3. Ao terminar a parte número 2, falamos sobre quem é realmente Jesus. E Jesus, para ser Rei e Senhor, significa que tem de existir uma transformação da nossa parte. Porque é isso que Jesus faz quando chega à nossa vida. Veja aí Lucas, capítulo 8. A partir do versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demónios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demónio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demónios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demónios, vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoninhado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demónios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Eu quero entrar numa parte que é para, digamos assim, fechar este ciclo de 3 seminários, de 3 domingos que nós tivemos aqui, dizendo o seguinte: quando nós conhecemos o Evangelho irresistível do Senhor Jesus Cristo, é impossível contê-lo dentro de nós. É impossível. E eu tomo esta passagem aqui como um exemplo do próprio Jesus para nós podermos apregoar a luz do Evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. E novamente eu vou-vos dizer, não tome para mim que vou dizer tudo aquilo que esta passagem diz, mas apenas realçar aquilo que a mim me diz, ok? E partilhar com vocês. Em primeiro lugar, eu vejo que assim que Jesus chega à terra dos Gadarenos, sai-lhe ao encontro um endemoninhado. E isto lembra-me, e é o que eu tenho aqui na minha Bíblia, coloquei Isaías 60, levanta-te e resplandece, pois a luz de Deus, a luz do Senhor vem brilhando, vem nascendo sobre ti. E diz mais à frente que as nações serão atraídas à luz que te nasceu. E nós lemos em 2 Coríntios 4 acerca da luz do Evangelho da glória de Cristo.
E eu sei que quando nós vivemos e sabemos e entendemos este Evangelho de Cristo, há uma luz que não é nossa, é de Jesus Cristo que está na nossa vida. E é esse o objetivo de Deus aqui nesta terra. Como Paulo dizia, eu corro, mas não corro sem nexo. Eu corro, mas não, eu combato, mas não combato para o ar. Eu sei o que é que estou aqui a fazer. E veja, não estamos a falar de um ministério a tempo inteiro, porque Paulo também fazia tendas. Nós estamos a falar do que é o objetivo na nossa vida, acima de tudo, acima do trabalho que nós temos. O nosso objetivo é sermos transportadores da luz do Evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. E assim Jesus mostra-nos que quando Ele está presente, Ele atrai pessoas a Ele. Por isso Ele disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando nós levantamos Jesus na nossa vida, quando a forma que nós vivemos, a forma com que nós falamos, a forma que pensamos e vivenciamos as coisas é à moda, digamos assim, ao jeito de Jesus Cristo, é diferente do mundo e isso atrai a nós pessoas. Tu tens qualquer coisa diferente. Há pouco tempo, vocês sabem que eu fui falar a um grupo de mulheres de uma outra igreja, através de uma colega que eu conheci neste novo que já tem vai fazer um ano, já não é muito novo. Há um ano que estou num trabalho e nós fomos a uma entrevista coletiva e quando aquela minha colega, que passou a ser minha colega, falou, ela não disse nada de espiritual, não disse um aleluia, não disse um amém, não disse um glória a Deus, mas quando ela falou e a postura dela, eu disse, e eu compartilhei isso na reunião quando fui lá à igreja dela. Eu disse para mim, entre aspas, eu aposto que ela é crente. Mas não por nada de especial que ela tenha dito. Mas tudo o que ela disse e a forma dela estar, eu sabia que ela era crente. Não me perguntem, porque é o Espírito Santo que está nela. E o Espírito Santo que está em mim, nós sabíamos que éramos da mesma família, sem termos trocado palavra sequer. Porque é diferente. É diferente. E quando Jesus está, tudo é diferente. E é isso que Jesus nos mostra aqui, tudo é diferente e atraiu. Às vezes a gente pensa, parece que só vêm falar de mim desgraças. Não é para contaminar assim das desgraças, é para vocês contaminarem as outras pessoas da esperança que há em Jesus Cristo. A esperança de estar livre do pecado, da esperança de estar livre da impossibilidade e do desespero. Há esperança em Jesus Cristo. Há vida para além da morte. E é para nós inundarmos essas pessoas com essa esperança e com essa alegria. Então, depois no versículo 28, o que é que eu vejo? Eu vejo que o endemoniado se prostra diante de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a vitória de Jesus Cristo sobre o poder das trevas, sobre o poder do diabo nas nossas vidas. E aquele endemoniado ainda estava endemoniado, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Vocês colocam aí Filipenses 2, a partir do versículo 5 ao versículo 11. Diz que Jesus foi obediente e por isso deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem. Filipenses 2, 5 em diante. Depois, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. E foi obediente até à morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Porquê? Porque em 1 João 3,8 diz, para isto o Filho de Deus se manifestou. Não há outro motivo pelo qual tenha havido a manifestação do Filho de Deus. Apenas há este motivo, para destruir, desfazer as obras
do diabo. A maior obra do diabo que aconteceu foi conseguir enganar a Eva e afastar-nos de Deus com a mentira. Mas Cristo veio com a verdade de Deus para desfazer a mentira do diabo e nos libertar. E todo joelho se dobra. E quando nós vemos situações... eu não estou a ver um demónio atrás de cada guardanapo. Mas nós temos de ter esta lucidez. Eu volto a falar. Lucidez. De que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E tudo aquilo que se tem levantado contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra a nossa liberdade, contra a nossa vitória, contra a nossa paz, contra a nossa alegria que não é nossa, que vem dele para nós, tudo isso são obras de Satanás e que Cristo já se manifestou para as desfazer, para as destruir por completo. Então saiba, eu vejo no versículo 32 que Jesus concedeu aos demónios sair para os porcos, aquela legião de demónios. Porque sabe, mas eu já perguntei, se calhar nós também já perguntamos, mas porquê é que Jesus deixou aqueles demónios irem para os porcos? Eu vou-vos responder. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Eles só foram para os porcos porque Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o permitiu. É só isso que eu tenho para dizer. Agora, Jesus tem todo o poder. E veja, adiantando, no versículo 35 diz que viram o homem liberto dos demónios. O homem ficou são, ficou lúcido também. E ficou numa posição, diz aqui no versículo 35, no final diz que estava liberto dos demónios, não é? Sem demónios, vestido, porque há diferença quando Cristo entra na nossa vida. Em juízo, já em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, numa posição de submissão, de aprender de Jesus. E nós também temos de aprender com este endemoniado, a estar aos pés de Jesus e aprender de Jesus. E disse que eles temeram. E a grande maioria, não há aqui na palavra de Deus o registro de que houve pessoal mais que se converteu. Aqui há registro é que o pessoal disse, vai, mas é embora. Isto significa que muita gente vai ouvir o Evangelho e não vai crer. Eu vejo, mas eu não acredito que vejo. Mas a nossa missão não é ficarmos amarrados a essas pessoas e a querer convencer essas pessoas. É apenas anunciar o Evangelho. Porque nem toda a gente vai crer. E depois, o que é que aconteceu? 38, 39 fala que o ex-endemoninhado queria ir com Jesus. Jesus, eu quero ir contigo, é tão bom. Não há um nome tão doce e puro, eu não conheço outro nome igual. Eu quero estar com Jesus. É tão bom, eu não quero ir para a escola, não quero estudar, não quero ir trabalhar, eu quero ficar aqui a ler a minha Bíblia. É tão bom sentir a presença de Deus. Mas é lá fora que os pecadores estão, é lá fora que os mortos-vivos estão, que nós precisamos de pregar o Evangelho, declarar este Evangelho irresistível de vitória sobre todas as trevas. E aquele homem disse, eu quero ser missionário, eu quero ir contigo, Jesus. E Jesus disse, não, a tua missão é agora aqui para os da tua casa. Por isso é que ele disse, ficai aqui até que do alto sejais revestidos com poder, e depois ser-me-eis testemunha em toda a Jerusalém, Galileia, Samaria
e até aos confins da terra. Porquê? Porque estarei convosco até ao final dos tempos. Não há um sítio específico onde Jesus está. Jesus está onde nós estivermos, porque Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Há uma outra passagem que conta esta mesma, que diz: e como Ele teve misericórdia de ti. Não é pelos seus bons méritos, não é pelos meus bons méritos, pelas minhas boas obras. Ai, mas há pessoas que são tão boas. Meus queridos, todos estão a caminhar para o inferno. Se não houver quem pregue o Evangelho, para que lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, se eles não acreditarem e receberem a misericórdia de Deus sobre as suas vidas, eles estão perdidos, por mais boas pessoas que sejam. E foi isso que fez. Porque esta é a chamada de Deus para nós. Nós fomos libertos para libertar. Como Paulo dizia: eu fiz-me judeu para os judeus, grego para os gregos, servo para os servos, livre para os livres, para lei com os de lei, sem lei sem os de lei, para salvar alguns. Para salvar alguns. Às vezes nós pensamos: o meu propósito aqui na terra é ser um advogado e ganhar as causas e salvar o planeta. É muito bom fazer isso, mas essa não é a nossa chamada principal. A nossa chamada principal é ir pregar o Evangelho para poder salvar alguns. Amém? Sim, esqueci-me de dar o